Fala aí galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão praticando Construct aí no conforto dos seus lares? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, tá? Então, mais um assunto aí, mais uma aula pra gente trabalhar, né, alguns temas. E hoje vamos falar sobre a tela de menu do seu jogo, como é que você pode criar transições e como é que você pode fazer que essa tela fique mais interessante, que ela abra, que ela tenha um som, que ela tenha música, tá? Vamos trabalhar alguns detalhes aqui, alguns behaviors, algumas linhas de código também, tá? A gente fazer os efeitos de fade, os efeitos funcionarem e vamos nessa. Então, o que eu vou criar aqui, né, recriar, é uma tela muito conhecida entre todos os players, né, de todos os tempos, que é essa telinha aqui do Mario, ó. Deixa eu abrir aqui. Então você vê que vai abrindo, né, aos poucos os elementos. Eu consigo navegar entre eles. Eu estou apertando no caso aqui seta para baixo, tá? Seta para baixo e seta para cima, tudo bem? E se eu apertar a barra de espaço, eu só habilitei a função de novo jogo, tá? Ele habilita para mim, faz o efeito de fade e me leva para outro layout. No caso aqui um layout 2 ou layout 3. Tá? Essa linha aqui é porque realmente o objeto está com um deslocamentozinho. Deixa eu até corrigir isso logo, para a gente não ter esse problema. Aqui está em 0 e 0, só que no layout 2 ele está em 1. Está em 0. Vamos ver se corrigiu? Vamos ver. Perfeito. Olha lá, você já não vê a transição. Recapitulando. Bacana. Vamos escolher aqui. Legal, show de bola. Então vamos nessa, tá? Vamos fazer o de praxe, né? Vou dar uma interpretada no que eu fiz aqui, como é que eu cheguei nesse resultado. A aula de hoje vai ser bem rápida, não vai ser tão longa como foram as outras, né? De 20 minutos e tal, mas vai ser bem proveitosa também. Pra gente começar, eu vou disponibilizar para vocês também os elementos que eu usei, tá? Uma pasta com todos os arquivos que eu utilizei, que tem essas imagens, tá? Essa imagem de cenário de fundo, essas imagens do menu, vocês podem ver que são poses para ser usado como sprite, tá? Essa tela preta, esse título, que é uma imagem em PNG, tá? Olha aqui, ó, imagem PNG, tá? Propriamente já previamente feita, e dois sons, tudo bem? Então, só para a gente começar a entender o que eu fiz aqui, eu comecei criando uma camada de fundo, tá? E importei essa imagem de fundo. Vou destrancar tudo aqui para a gente conseguir ir interpretando. Esse elemento é simplesmente isso, não tem nada além disso. Não tem behavior, não tem nada. Ele é um objeto do tipo sprite, com apenas uma pose das dimensões que eu criei o arquivo. O arquivo tem as dimensões de 854 por 480, tá? Então ele está mantendo a mesma dimensão aí para eu poder fazer esse cenário, tudo bem? E aí na outra camada de cima é onde eu literalmente começo a colocar os elementos mais pertinentes, tá? Esse título, ele tem behavior fade, eu vou explicar. Esse camarada também tem behavior fade. Ele tem, esse cara aqui, ó, só tem uma pose, tá? Ele é todos os objetos aqui são do tipo sprite, tá? Hoje eu não usei nenhum tile background, nenhum tile map. São todos do tipo sprite, tá legal? E outra coisa interessante aqui, ó, é que as dimensões já são bem otimizadas para essa tela. Se você for criar, é claro, um outro menu, o legal é você ir antes em um Photoshop, no Illustrator, trabalhar as dimensões para não ter dificuldade, tá? Tudo bem, gente? Agora, nessa parte do menu aqui, ó, é onde realmente aconteceu as animações. O que eu fiz foi criar 3 animações, sendo que as 3 animações só tem uma pose. Então é literalmente uma pose, um frame por animação. Eu dei o nome de menu 1, de menu 2. Vocês podem ver, ó, que a mãozinha se desloca, e de menu 3. Tá? Legal? Não troquei origin point, não troquei nada. Foi o básico do básico mesmo, tá? Todo o resto vai acontecer na programação e no behavior, tá? Esse camarada tem 2 coisinhas que são importantes de falar. Na verdade tem 3 coisas que são importantes de falar. Ele tem uma
Instance Variable. A gente já sabe como é que funciona o processo de criar instâncias, tá? E eu dei o nome de ativação porque quando ele vai aparecer ou desaparecer, não tem muita importância pro que foi feito aqui, tá? Ele tá com o tipo de 0, tudo bem? E ele tem o behavior fade. Na verdade ele tem o mesmo behavior duas vezes. O próprio construct já faz essa diferenciação de fade e fade 2. Ele entende o primeiro como fade 1, só que ele não coloca número, mas é fade 1, tá? Beleza? E aí uma vez inserido esse fade, eu coloco esses comandos. Eu desativo o Active at Start e eu coloco Fade in Time 1 e eu não coloco Fade Out. Esse é o comportamento do primeiro. No comportamento do segundo, eu já faço o oposto. Eu também coloco em Fade No, eu não quero que eles sejam ativados no início, não por aqui, sim pelo comando do código, mas eu coloco ele com Fade Out na duração de 1. Tá? Você pode colocar até mais ou menos, tá? Não tem problema nenhum não, tudo bem? Além disso, eu coloco o estado de visibilidade invisível, porque eu não quero que isso aqui apareça quando a tela abrir. Eu quero que apareça depois do fade. Então quem vai trazer a visibilidade disso é o behavior. Então eu não posso deixar ele visível, porque senão ele já vai abrir aparecendo, tá? Eu sei que não faz muito sentido agora ter que desabilitar para habilitar, mas quando vocês olharem a linha de código ali vai fazer mais sentido, tá? Vai ser mais dedutível, vai ser mais lógico. Tudo bem? Aqui também eu tenho o mesmo tipo de behavior. A mesma coisa. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso aí que eu também tiro aqui, ó. O Active at Start No. Também coloco em No. Esse eu coloco Fade In. E esse eu coloco Fade Out. Ou seja, esse é o Fade que faz o objeto aparecer. E esse é o Fade que faz o objeto desaparecer. É o Fade In quando ele aparece. E o Fade Out quando ele desaparece. Tá bom? Ele também está com a visibilidade desligada, ou seja, tanto o título quanto o menu são objetos invisíveis que só irão aparecer depois das animações de fade do behavior. A única diferença entre eles dois é que esse cara tem os sprites lá dentro e além disso ele tem uma instance variable, que é com ele que eu faço a seleção, né? Ele é o seletor de cenas, tá? Se eu quero ir para a fase 1, enfim. Isso pode ser feito de vários exemplos, né? Você pode colocar por layout, por escolha de personagem, escolher personagem, e a partir daquele momento você vai desencadear um layout com aquele personagem que você escolheu, naquele estilo Metal Slug, que era bem legal, né? Você tinha uma gama de personagens e você escolhia, tá? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa aqui. Eu creio que não. Todo o resto agora a gente vai para a parte da folha de estilos, tá? Deixei tudo renomeado, né? Óbvio, para não ter que me perder. E sim, faltou um último detalhe. Eu tenho mais uma camadinha aqui chamada de transição. Deixa eu habilitar ela para vocês verem. Ó. Isso aqui nada mais é do que um objeto de tela, tá? É uma folha, literalmente. O que eu fiz? Eu importei ele como sprite e eu coloquei a posição dele de origin point em 0, tanto nos valores de x quanto nos valores de y. Para que eu fiz isso? Para quando eu fosse fazer o alinhamento, esse camarada eu coloco em position 0 e 0. Eu posso colocar em position 2, tá vendo? Ó? Position 50, ele vai recuando. Então quando eu coloco ele em 0 e 0, já tem um alinhamento. Porque agora o origin point, o ponto de origem, ponto de elemento, foi para a quina dele aqui, ó, em cima no cantinho, tá vendo? Então é uma forma muito mais controlada de você fazer suas transições. Ele também tem um behavior. Esse é o cara que vai abrir a tela do jogo, tá? Literalmente falando, ele que abre o cenário. Ele tem um Active at Start, ele tá ligado. Ele tem um Fade Out de 2. Eu deixei ele um pouquinho maior, tá? Para ter mais controle de quando eu tava fazendo isso. Eu deixei ele um pouquinho maior, justamente já ter essa visão do que vai acontecer, do que vai rolar, tá bom? E a última coisa que eu fiz aqui foi desligar ele na camada. Desligar ele na camada não quer dizer que você tira ele, tá? Não confundam isso. É tipo no Photoshop, você não vê o objeto, mas ele continua ali. Tudo bem? Então vamos agora para a segunda parte, que é a parte literalmente da programação, onde eu armei todos esses comandos para que ele funcionasse para mim. Vamos nessa? Então vamos lá. Show de bola. Então aqui nessa parte aqui, vamos separar por etapas, tá? Eu criei aqui dois grupos
para a gente ter essa visão que eu chamei de opções do menu, que é onde eu vou fazer o seletor, né? E é onde eu vou fazer os fades que vai desencadear as animações, o áudio e tudo mais. Vamos devagar que a gente consegue. Então aqui, ó, só para a gente começar, esses são comandos já bem conhecidos, tá? Eu criei algumas condições, tá? Que é a primeira, o seguinte: quando eu estiver com a tecla pressionada para baixo e a animação 1 estiver tocando, né? Eu faço com que essa variável de instância troque. Lembra que tinha um instance variable no seletor? Pra quem não lembra, esse cara aqui, o seletor, tem uma instance variable de ativação. Então, parado, eu não quero controlar ele quando a tela estiver abrindo, entendem? Eu quero que a tela sempre abra e eu só consiga controlar depois que essa animação tiver acabado, e não que eu fique mexendo antes. Então eu coloco isso aqui, ó, para que ele seja trocado para número 1, que aí eu tenho o controle dele, tá? Então essa condição aqui, ó, vocês podem perceber que isso aqui é apenas um elemento, tecla para baixo pressionada, animação tocando, ativação 1, o sistema vai esperar 0 segundos e vai disparar a animação do menu 2, ou seja, é como se eu estivesse pressionando a tecla para baixo, é como se no momento em que eu estivesse na parte 1, apertei a seta para a parte 2, estou aqui, apertei, parte 3, estou aqui, apertei, volta para a parte 1. E aí, se eu estivesse aqui pressionando a tecla para cima, eu iria para 2, para 1 e depois para 3. Então, basicamente é isso aqui, ó. Vocês podem perceber que se repete. O sistema espera 0.0. Eu sei que parece que não vai funcionar, mas é um delay muito importante para que o Construct calcule isso, tá? Ele dispara a animação para o menu 2. Em seguida, ele vai fazer a mesma coisa, ó, para o menu 3. E lá no menu 3, para o menu 1. E aí eu tenho mais 3 condições, né? 3 eventos em forma de condição para fazer o oposto. Eu estou no menu 3, eu vou subir. Eu estou no menu 2, eu vou subir. Eu estou no menu 3, eu vou subir. Todos eles com o sistema esperando 0.0 e todos eles com a variável de instância trocada para modo 1, que é o oposto do modo 0 parado. Beleza? Então com isso eu já faço esse seletor funcionar. Vamos testar? Vou puxar minha tela aqui. Enquanto isso aqui não carrega, eu não consigo controlar. Apareceu minha cena, ó, pressionando seta para baixo e agora pressionando seta para cima. É isso que faz o seletor já operando, já está funcionando, tá? Está sem áudio ainda, mas tá tudo funcionando. Show? Legal, né? Vou voltar lá agora para fazer os fades. Outra coisa que eu inseri aqui, é claro, ele tem condição de teclado e ele também tem aqui, ó, áudios, tá? Eu venho aqui, ó, na parte de music, botão direito, import music, ele faz uma importação para mim. Depois eu vou na parte de sounds, botão direito, import sounds, ele também fez a importação de 2 arquivos, que é o som do botão e o som da música. Eu vou deixar para colocar lá no final do vídeo, porque como eu estou gravando aqui com o microfone, então não vai sair som lá no navegador. Mas quando acabar logo aqui, eu gravo a tela para vocês verem, tá? Você vê o sonzinho. E você também vai ter a música e também vai ter o arquivo disponível para vocês. Beleza? Então vocês podem abrir quando fizerem o download aí. Então vamos só interpretar essa nossa próxima e última parte, tá? Vamos nessa? Então olha aqui, ó. Fades. Não se assustem, tá? Não é difícil de fazer, mas é muito legal quando você vê o resultado, né? Então, ó, é um evento de sistema que vai desencadear todas essas ações. Um evento vai desencadear esse grupo de ações, que é o seguinte: o sistema, no começo do layout, ele vai fazer o seguinte, ele vai tocar a música. Eu faço isso através da seguinte ação: eu pego o áudio, play, eu tenho os áudios que ficam disponíveis para mim depois que eu fiz a importação. Eu sempre deixo para ele não colocar tão alto, eu sempre coloco num volume baixo, de menos 10 dB, porque o Construct tende a deixar muito alto o volume, dá uma saturada, fica bem estranho, tá? Então sempre faz isso. E eu coloco aqui uma tag. Eu coloquei a tag como música 1 para depois, se eu quiser dar um stop, eu conseguir ter esse controle, tá? Você não precisa ter que colocar o mesmo nome do arquivo, é só uma tag de identificação. Além disso, o sistema espera 3 segundos e aí começa os fades. O título, o elemento título,
eu deixei para fazer o primeiro fade, tá? Lembra que quando você coloca dois fades, eles ficam disponíveis para você, ó, fade e fade 2. Então ele sempre vai entender que é o primeiro fade. O primeiro fade inicia, então a animação do título lá do Super Mario vai desencadear. E aí a partir desse momento ela fica visível. Lembra que eu tinha colocado aqui, ó, em visibilidade inicial desligada, invisível? Então agora é hora de deixar visível. Afinal de contas, o fade vai trazer esse objeto e esse objeto agora vai ficar visível, tá? Eu também faço o sistema esperar mais um segundo para dar um charme, para dar um delay, e eu trago a mesma coisa com o menu, tá? Eu faço com que o menu também ative o primeiro fade. Ainda não é o segundo porque não saiu de cena, tá? Isso aqui é só para aparecer os elementos. De novo, também tem que colocar ele visível. E aí eu posso, e aí eu quero controlar ele. Então eu coloco ele com o Instance Variable em 1. Lembra? Que aí agora eu posso fazer isso aqui, ó. Agora eu tenho o controle disso aqui. Se ele ficar em 0, eu não tenho o controle, tá? Beleza, gente? E para terminar, aqui eu vou inserir um teclado. Eu fiz só com exemplo, tá? Só com o New Game. Dá para fazer com outros se eu tivesse outros layouts. Eu criei um layout aqui, ó, sem nada, tá? Eu posso até colocar esse cara fora da tela, ou até tirar ele aqui por um tempo, tá? E aí eu vou habilitar esse New Game para me levar para essa tela, que é isso aqui, né, ó. O menu tá abrindo. Eu faço uma seleção, aperto barra de espaço. Ele vai desencadear a animação e me levar. Deu ruim aqui, hein? Sim, entendi por quê. É porque eu desliguei, eu deletei o objeto. Desculpa. Eu não tinha que deletar do objeto. Eu tinha que ter só ocultado ele da camada. Aqui da layer, ó. Só para não ficar vendo ele, eu tinha que desligar ele aqui, tá? E isso pode ser um layout, pode ser qualquer outra coisa. Outra coisa que você também pode vir aqui e deixar ele invisível, tá? Então ele não vai aparecer quando você terminar. Tudo bem? Vamos concluir? Então só pra gente entender, tá? O processo aqui final. Eu aperto a barra de espaço, eu estou selecionando a parte de novo jogo, tá? Esse elemento aqui, ó. Pode ser qualquer outro, mas eu quero na animação 1. É essa animação que eu quero. Então olha aqui, ó. Quando eu pressionar a barra de espaço com a animação 1 tocando e o modo de variável de instância também tiver em 1, aí agora eu tenho essa pancada de ações, mas não é difícil. Vamos lá. Em 2 minutinhos a gente mata isso. Eu faço com que o sistema espere também 0 segundos. E aí eu faço um som. Eu quero que ele toque o som do botão. Quando eu apertar a barra de espaço ele vai desencadear mais um som. Agora eu vou começar a usar o fade, ó. Fade 2, que são os fades para desaparecer. E aí, como eu iniciei surgindo título e menu, agora eu quero que o menu saia e depois saia o título, tá? Eu comecei em ordem crescente, agora eu vou em ordem decrescente. Então, ó, o sistema espera 0 segundos, o áudio toca o som e o menu começa a desaparecer. Logo eu não consigo mais controlar ele, então eu coloco para ele voltar para 0, para não continuar apertando botões enquanto ele está desaparecendo, tá? O sistema espera mais 1 segundo e faz a mesma coisa com o título. Nossa, mas você está colocando tanta coisa aqui, Rafael, de 1 segundo, 0 segundos. É para que as coisas não saiam ao mesmo tempo, tá, gente? Para que haja uma ordem de entrada e uma ordem de saída. O sistema mais uma vez vai esperar 1,5 segundos e ele vai criar um objeto. Essa função aqui, ó, do sistema, ó, é Create Object. E que valores são esses? Esses valores são os valores que a gente tem que definir na hora em que eles vão aparecer ou desaparecer. Lembra que eu pus um fade? Então eu quero que o fade 2 apareça lá no layout, na camada 2, que é essa camada menu, na posição de XY em 0, tá? É isso que vai fazer um objeto sair e o outro objeto aparecer. Por último, o sistema espera mais 2 segundos, cancela todas as músicas, todos os áudios, porque ele vai abrir um layout novo, entende? Ele vai para o layout 2, então ele vai parar antes de trocar o layout. Espera mais 0 segundos e vai para o layout 2. E aí é uma nova fase, uma nova linha de comandos. Tudo bem, gente? Então, ó, tecnicamente, são esses dois grupos
sendo que esses são o grupo dos fades e das transições de áudio. Acho que não é muito fiel chamar só de fades, né? Tinha que chamar de fades e transições. Mas eu acho que vocês entenderam. E as opções desse menu, tá? Beleza? Então eu vou disponibilizar essa aula, os arquivos, para você tentar recriar. E lembre-se, coloquei o exemplo do Mario, não precisa fazer com ele, você pode fazer em qualquer coisa. E vamos combinar para a gente começar a produção desse projeto enquanto estamos de quarentena, tá? O Construct 2 é gratuito, você pode baixar e você pode ir produzindo, claro, salvo aqueles que estão sem computador. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Fiquem à vontade para perguntar tudo que quiserem, tá? Encham o grupo lá de pergunta, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Google Classroom, tá? A gente se vê na próxima. Valeu!